Olá, estamos de volta para, como prometido no vídeo geral, que eu falei com todos os alunos. Agora eu vou falar especialmente e exclusivamente para os alunos, para vocês da primeira série, ok? Nesse vídeo eu vou falar sobre o material do Aplique-se. Primeiro, o sumário do primeiro bimestre, que é o conteúdo de nono ano. A primeira aula, que eu já recomendei o estudo dela, fala sobre o Sol, apresenta o grande astro Sol e algumas informações sobre ele, que vocês vão ter que ler. Vocês têm até sorte, porque o material, o conteúdo de vocês é o mais assimilável, mais fácil do que os outros das séries da segunda e da terceira. A aula 2, que eu também já recomendei, fala sobre o sistema solar e tem lá uma indicação de vídeo. Esse vídeo é para ver durante a aula, enquanto estiver estudando a aula 2, tem lá o link, vai depois que ler, anotar, da maneira que eu falei no primeiro vídeo, no vídeo geral. Estudar com afinco, com disciplina, com critério, com metodologia, estudar mesmo, com muita força de vontade, com muito empenho, com muita garra. Tem lá a indicação de vídeos, fala sobre o sistema solar. A aula 3, que eu vou indicar, eu só vou indicar a aula 3 na semana que vem, na outra semana. Quer dizer, nessa semana eu vou deixar somente os vídeos para vocês assistirem. Na aula 3, a influência dos astros na humanidade, também com o link de uma carta celeste, de um desenho, de um mapa celeste. A aula 4 vai falar sobre vida fora do planeta, se há ou se não há condições para a vida fora do planeta. Aí tem um link para vídeo lá também. E a quinta aula são atividades, exercícios, né? de todas as 4 aulas. Esse é o sumário do material do primeiro bimestre. É interessante lembrar, como eu falei no primeiro vídeo, no caso de vocês não tem vídeo grandão. Quando clica lá na capa do livro, que abre depois biologia primeiro, aí abre a capa do livro, não tem vídeo de abertura não. Agora, os podcasts, cada aula tem um podcast, quer dizer, que é uma narrativa sobre aquilo que está escrito no texto. Primeiro, eu sugiro, leia primeiro o texto, depois ouça o podcast. O primeiro tem 5 podcasts, cada com durações pequenas, e eu coloco essas durações sempre no mural, quando eu indico aquela aula. Esse é o sumário. Agora, a meta do primeiro bimestre é essa aqui: detalhar conceitos do nosso sistema solar, além de construir a noção real do tamanho do Sol em relação aos outros astros que estão em sua órbita. Então vocês vão ter que procurar fixar, assimilar o tamanho do Sol em relação à Terra, a Marte, a Júpiter, a Mercúrio, e também ver bem os tamanhos de cada um deles, um em relação ao outro. Não precisa decorar o volume, não. Basta você ter a noção de grandeza, de quanto maior é aquele outro em relação a um outro qualquer. Bem como as proporções entre os tamanhos dos astros principais, Sol e planetas, e as distâncias dos planetas ao Sol. Isso é noção. Entenda bem, você não tem que saber de cor
esses valores. Tem que ter a noção. Esse é muito mais longe. Por exemplo, Mercúrio é o mais próximo do Sol. Marte é a mais próxima, é o planeta mais próximo da Terra. Essas coisinhas, isso é noção, tá? Descrever a localização do Sistema Solar na nossa galáxia, que a nossa galáxia é a Via Láctea, e dela no universo, apenas uma galáxia dentre milhões. São milhões de galáxias, milhões e milhões de galáxias, que o homem não tem nem ideia de qual é a grandeza desses milhões. Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da Terra, do Sol, do Sistema Solar, a necessidade de distintas culturas, selecionar, aqui que eu li correndo, relacionar diferentes leituras do céu, explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar, relacionando as necessidades das distintas culturas. Isso aí é uma parte até mais cultural, no sentido de falar sobre a relação entre os astros e as culturas humanas, as várias culturas das várias civilizações humanas. Selecionar argumentos sobre a viabilidade da sobrevivência humana fora da Terra. Quer dizer, isso aí é uma atividade que vai exigir um exercício mental do aluno para que ele possa falar, né, numa redação, por exemplo, como seria possível a sobrevivência do homem em outro planeta, fora da Terra. Os objetivos. Agora eu falei da meta. Agora o objetivo: descrever a composição e a estrutura do Sistema Solar. Falar de que ele é formado, não é? A composição material, né? Ferro, hélio, oxigênio, hidrogênio, etc. Ser capaz de localizar o Sistema Solar na galáxia e no universo. Reconhecer a influência e o uso de referências a partir do céu em diferentes culturas. Identificar elementos fundamentais para a ocorrência de vida no planeta. Identificar os elementos fundamentais para a ocorrência da vida no planeta. Esses objetivos eles têm a ver com a meta que eu expliquei no início do vídeo, né? São, separando a meta de forma objetiva, são os objetivos. Não tem muito mistério. A aula 1 está na página 8 lá do Aplique-se, quando você abre, tá? Página 8. Tem uma introdução antes, eu sugiro que leia antes de começar a falar sobre a aula, tem uma introdução, né? Na página anterior, página 7, introdução. É interessante ler aquela introdução. Depois vai para a aula. Fala sobre o diâmetro do Sol, composição, temperatura e estrutura, atendendo já a meta e ao primeiro objetivo. A aula 2, Sistema Solar, na página 9. Essas duas aulas já foram recomendadas, tá? Ordenação dos 8 planetas, a ordem dele, como eles se apresentam a partir do Sol, né? Do mais próximo ao mais distante. Além dos asteroides, cometas e satélites naturais de cada um dos planetas. E descrição dos planetas. Aí fala um pouquinho sobre como é cada planeta. Muito legal, muito interessante, tá de fácil, tá beleza, e eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Então já temos 9 minutos de vídeo, com mais 14 do primeiro, vocês já estão quase meia hora, 21 minutos de vídeo para ouvir a minha voz. Até a próxima oportunidade. Beijo.